Neste momento, com muito prazer no meu coração, eu quero estar aqui cumprimentando a todos os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quer dizer para os irmãos que para mim é motivo de bastante alegria de mais uma vez poder estar aqui juntamente com nossos irmãos para nós compartilharmos para mais uma leitura diária de sexta-feira, aonde pela graça do Senhor nós vencemos o primeiro trimestre de 2024 e nós estamos iniciando o segundo trimestre, né, sobre um tema muito importante para nossos dias, né, que são os fins dos tempos. Acontecimentos proféticos apontam que a nossa geração é do arrebatamento, né, conforme nossos irmãos também mencionou, os irmãos que fazem a leitura diária. Então, é motivo de estarmos alegres por Deus ter nos concedido, né, mais esta oportunidade de nós podermos adentrarmos para mais um trimestre aprendendo lições maravilhosas, né, sobre os fins dos tempos. Aonde no próximo domingo, pela vontade do Senhor, estaremos aprendendo sobre Israel, o relógio de Deus na terra. Então nós vimos, né, uma lição, né, maravilhosa, onde nós iremos aprender sobre Israel. E nós sabemos que Israel é o relógio de Deus na terra. A nossa leitura diária se encontra em Atos capítulo 1 e o versículo de número 6. Sobre o tema: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Aqui é uma pergunta, né, dos discípulos. Então iremos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 1 e o versículo de número 6. Aqueles que, pois, se haviam reunido, perguntaram-lhes dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aqui está fazendo uma pergunta. Então nós vimos aqui que Jesus, quando estava prestes a ser assunto ao céu, ele estabeleceu a igreja, né, a sua igreja aqui antes de subir ao céu. Então ele, convocando os seus discípulos, né, para que tivessem a missão de pregar a palavra de Deus, né, por todo este mundo. E nós vimos aqui que nós estamos diante de uma palavra porque o discípulo perguntou, né, a Jesus que se ele restaurarás, né, Israel nesse tempo. Então nós vimos que este versículo, né, mostra a expectativa dos discípulos em relação, né, o estabelecimento do reino de Israel por Jesus. Mas nós vemos também que Jesus, né, falou para os seus discípulos que eles, né, falou para aqueles discípulos que a eles não pertenciam saber os tempos ou as estações que o próprio Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas nós vimos que ele falou para eles que eles receberiam o Espírito Santo e que seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Então nós vimos que Jesus falou para eles, estabeleceu a igreja do Senhor, que eles, né, pregariam a palavra de Deus, né, tanto, né, aqui fala que tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Mas falou para eles que o tempo e a forma como
aconteceria com o reino de Israel, a eles não caberia, né, saber daquele que somente as estações e o tempo somente ao Pai caberia, né, saber. Não competia para os discípulos saber qual o tempo, né, que saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, que eles ficassem ali, né, em Jerusalém, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, né, e eles seriam testemunhas para anunciar o reino, né, de Jesus aqui na terra. Jesus seria, né, estava prestes a subir para o céu. Então ele estabeleceu para os seus discípulos que eles, né, pregariam o evangelho de Cristo por todo o mundo, né, que ele também mandaria o Espírito Santo para que estejasse com eles, né, e eles foram cheios do Espírito Santo e pregaram o evangelho, né, conforme Jesus tinha estabelecido para eles. Então nós vemos que Jesus tinha dado aos discípulos uma missão, né, porque era chegada a hora que Jesus seria assunto ao céu, conforme eu falei, né, e era necessário que eles pregassem o evangelho de Cristo por todo o mundo. E nós vimos também que a nossa missão também, a missão da igreja hoje, né, é o mesmo, né, a mesma missão dos discípulos na época de Jesus. A missão também da igreja hoje, né, de pregar o evangelho, anunciar a salvação a todos aqueles que precisam herdar ela. Então nós vimos que esta também é a missão da igreja, né, de anunciar, pregar o evangelho, né, dizer que Jesus salva, liberta, cura e também leva para o céu. E que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos e que ficamos com essa palavra em nome de Jesus. Amém.